Muito bem, alunos, estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Pessoal, aí como objeto de conhecimento da aula 22, nós teremos conceitos de empuxo e também vamos falar sobre o princípio de Arquimedes e o princípio de Pascal. No detalhamento, claro, o princípio de Arquimedes e de Pascal e o empuxo. Então é isso, pessoal. Nós vamos estudar esses conteúdos, então vamos já para a nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos começar nossa aula já com uma definição importante aqui para o Teorema de Pascal. Veja só, em qualquer ponto do fluido em repouso, toda a variação de pressão transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, pessoal, para que a gente possa aí visualizar esse conceito de uma forma mais fácil da gente identificar o conceito, né? Já que somente aí com a leitura da definição não é muito fácil a gente imaginar o que significa o Teorema de Pascal. Então, a gente vai aí ter uma animação mostrando exatamente o que acontece com essa situação. Quando se aplica uma força lá no êmbolo menor ali, uma força F, né, na área que é a área A1, veja que temos ali uma área e aí tem um fluido preenchendo os dois cilindros. O que diz o Teorema de Pascal é que a pressão exercida no fluido, ela se transmite integralmente para todos os pontos do fluido. Veja aí, a gente consegue ter aí nessa animação, a gente pode observar que nós temos aí o princípio de funcionamento dos elevadores hidráulicos. Então, pessoal, esse é o Teorema de Pascal, né? Então, nós vamos estudar hoje esse Teorema de Pascal e vamos ver aí em detalhes como é que isso acontece, né? Como é que essa pressão é transmitida para todos os pontos do fluido, certo? Muito bem. Nós temos aqui, ó, uma imagem que aparece com uma prensa hidráulica também, um elevador hidráulico, como é chamado. Então, veja, como é que funciona essa máquina? Ela funciona, claro, obedecendo aí o que a gente chama de princípio de Pascal ou Teorema de Pascal, pessoal. Então, a gente tem lá na imagem, olha, dois êmbolos. Você vê aí que tem um lado que é com área menor, né, mais fino, que é do lado esquerdo, e o outro lado lá tem uma área diferente, uma área maior, onde está posicionado lá aquele veículo ali na imagem. Então a gente considera esses dois êmbolos com áreas respectivamente iguais. A A1, que é esta área aqui, esta área menor, a gente vai chamar essa área aqui de A1, tá? E uma área maior que a gente vai chamar aqui A2, certo? De tal forma que o A2 é maior do que o A1. Aquela área lá, nitidamente a gente vê na imagem que ela é uma área maior. Elas estão interligadas entre si por meio de um tubo, né? Elas estão ligadas, olha, tem esse tubo aqui ligando, né? Elas estão ligadas, essas áreas. E dentro desse tubo tem um fluido qualquer, né? Nas máquinas realmente não é usado qualquer fluido, é usado fluidos especiais que transmitem melhor essa pressão, né? Tá certo? Mas pode ser qualquer fluido, que qualquer fluido vai também obedecer o Teorema de Pascal. Pode ser a água, pode ser o óleo, né? O óleo hidráulico, como a gente chama. Então, um tubo contendo um fluido qualquer, como mostra a nossa figura. Então, a gente tem aí, ó, aqui, ó, as áreas, né? A área menorzinha, que o fluido ele está interligando esses dois tubos, esses dois êmbolos, né? São esses pistões aí com essas áreas. E aí observe que uma força vai ser feita aqui nesse êmbolo menor, tá? Uma força F é feita no êmbolo menor. E aí você já deve ter visto que pressão é força dividido por área, né? Pressão é força dividido por área. Então nós temos aí a definição de pressão. Continuando aqui, ó. Segundo o princípio ou o Teorema de Pascal, um acréscimo de pressão, ou seja, eu aumento a pressão, se a gente prestar atenção na equação da pressão, a gente vê
que a pressão ela é diretamente proporcional à força. Então, se eu aplico uma pressão aqui, se eu aumento a força, eu também aumento a pressão, tá? Naquele ponto lá. Então, esse aumento de pressão ou esse aumento de força, esse acréscimo de força ou aumento de força no êmbolo menor, né? A força está feita aqui no êmbolo menor, ela vai ser transmitida integralmente a todos os pontos contidos no fluido. Então, essa força atua diretamente no fluido aqui, ó, e vai ser transmitida lá para o outro lado. Isso faz com que, ou seja, essa força sendo transmitida integralmente a todos os pontos do fluido, faz com que o êmbolo maior sofra o mesmo acréscimo de pressão. A pressão que vem para cá, ó, a pressão que está aqui, ela é transmitida diretamente para cá. Só que tem um porém. A área do lado de lá é diferente. Tá certo? Então, a pressão vai ser transmitida lá para o outro lado. A pressão que foi exercida no êmbolo menor vai ser exercida também no êmbolo maior. Tá certo? E aí, olha só. Se a gente aplicar o princípio de Pascal, sabendo que as pressões são iguais, tanto aqui, nessa área, como nessa outra área aqui do outro lado, nós temos que, como pressão é força sobre área, né? Eu já coloquei, vou colocar de novo aqui a definição de pressão. Pressão é força sobre área. Então, se a gente levar em consideração, aqui, ó, que aqui tem uma área e aqui tem outra área, a gente pode escrever para o lado de cá, para essa área 1 aqui, que a pressão exercida aqui, a pressão exercida por essa força F1, ela vai ser a força F1 sobre a área 1. E isso vai ser exatamente igual ao outro lado aqui, né? A força F2 sobre a área 2 também vai ter o mesmo valor. Então, a expressão matemática que relaciona o teorema de Pascal, o princípio de Pascal, ela diz que a pressão de um lado, a pressão no êmbolo menor, é igual à pressão no êmbolo maior. Então, eu vou dizer que a força sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Então, isso significa o quê, pessoal? Que essa outra força aqui, ó, ela vai ter um valor diferente. Se eu aplicar um valor X aqui, do outro lado eu vou ter um valor Y de força, porque as áreas são diferentes. Então, a gente conclui o seguinte, olha, as intensidades das forças aplicadas são diretamente proporcionais às áreas dos êmbolos. É isso que diz essa expressão. Essa expressão F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2 me diz que as intensidades das forças aplicadas são diretamente proporcionais às áreas dos êmbolos. E aí, pessoal, em cada operação da prensa ou do elevador hidráulico, o volume de líquido V deslocado no recipiente menor passa para o recipiente maior. Agora a gente vai falar do que acontece com o líquido, com o fluido, né? Tem um determinado volume e tem uma variação de volume, porque quando o pistão empurra o líquido para baixo, o volume que estava desse lado aqui, ele tem uma variação. Eu tenho uma variação de volume. Essa variação de volume, ela altera essa altura aqui, né? Porque o êmbolo foi empurrado para baixo. Empurrou o líquido para baixo e o líquido empurrou o outro lado para cima. E eu também vou ter uma variação de volume e vou ter também uma outra altura diferente. Só que essa altura lá, ela é menor. E aí, por exemplo, como essa variação de volume ela deve ser igual tanto de um lado quanto do outro, eu coloco aqui, ó, V1 vai ser igual a V2, eu posso até colocar aqui que o delta V1 vai ser igual ao delta V2, né, a variação do volume. E aí eu vou ter o seguinte, como volume nesse caso, volume é área vezes a altura, nesse caso aqui, né, que é a área vezes a distância, né, se eu quiser calcular o volume é a área multiplicado pela distância. Então,
o volume 1 vai ser a altura 1 que foi percorrida, multiplicado pela área 1 do lado de lá. É por isso que eu escrevo essa expressão aqui, ó. H1 vezes área 1 deve ser igual a H2 vezes A2. E aí a gente vai entender o que está acontecendo com os volumes e com as alturas. Isso significa, pessoal, que como tem uma variação na área, para que essa expressão seja igual, seja uma igualdade, eu vou ter uma diferença aqui nas alturas, ou seja, a altura percorrida pelo êmbolo menor aqui desse lado, ela vai ser diferente da altura percorrida pelo êmbolo maior do outro lado. Então, enquanto aqui vai baixar um pouco mais, vai ter uma maior altura, lá a altura vai ser bem pouquinha, vai ser menor, ok? E aí, gente, olha só, assim, numa prensa ou no elevador hidráulico, os deslocamentos sofridos pelos êmbolos são inversamente proporcionais às áreas. Tá certo, pessoal? Olha só, por quê? O deslocamento é o H. O que a gente escreveu ali? H vezes a área 1, H vezes A1 é igual a H2, né? Vezes o A2. Se eu colocar isso aqui em termos de fração, pessoal, eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever que o H1 sobre o H2 é a mesma coisa que o A2 sobre o A1. Ou seja, a variação, a diferença, a divisão das alturas é inversamente proporcional à divisão das áreas lá do outro lado. É o que ele está dizendo aqui, ó, numa prensa hidráulica, os deslocamentos sofridos pelos êmbolos são inversamente proporcionais às suas áreas. Logo, o que se ganha na intensidade da força perde-se no deslocamento do êmbolo, e aqui está exatamente o que diz aqui o desenho. O que se perde, o que se ganha na força, porque aqui eu tenho uma força F1 e aqui eu vou ter para cima, empurrando aqui para cima, eu vou ter uma força F2, o que eu ganho no aumento da força, porque o F2 lá vai ser bem maior do que o F1, é o que eu perco no deslocamento. Enquanto aqui o deslocamento é grande, aqui o deslocamento é bem pequenininho. É isso que ele está querendo dizer aqui. O que se ganha na intensidade da força perde-se no deslocamento do êmbolo. Tá certo? Mas é muito importante entender que, para mim levantar lá com o elevador hidráulico, eu preciso de uma pequena força de um lado e aí a força é multiplicada por outro lado. É claro que eu vou ter que aumentar o deslocamento para que o deslocamento lá do outro lado seja um deslocamento menor do que eu tive. E aí, para a gente compreender legal essa situação, pessoal, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo da nossa aula de hoje, né? O exemplo diz assim, ó, um elevador hidráulico de uma oficina mecânica, né, aqueles elevadores que levantam os carros, né, para que os mecânicos possam ter uma melhor posição para consertar o carro, né? Um elevador hidráulico de uma oficina mecânica é acionado por um êmbolo menor, e aqui, ó, ele me deu a área do êmbolo menor. Ele me deu aqui o que eu chamo de A1, a área 1, que vale 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Veja que é uma área pequena. O automóvel a ser elevado tem um peso, olha só o peso, né, do automóvel. O peso do automóvel, que eu vou chamar de F. Esse aqui eu vou chamar de F2, porque é a força que eu preciso para levantar o automóvel, né? Para me levantar o automóvel, eu preciso fazer uma força que seja igual ou maior que o peso dele. Então, vai ser 1,5 vezes 10 elevado à quarta newtons. Tá bom? E ele está sobre um êmbolo maior que tem uma área menor. Essa aqui é a área 2. A área 2 vai ser de 0,12 metro quadrado. E aí, provavelmente aqui o nosso exercício, a nossa questão, vai nos pedir
para encontrar qual é o valor da força que eu tenho que fazer do lado, né, contrário, onde está o carro, para que ele se eleve. Tá certo? É o que diz aqui, ó, o comando da nossa atividade, olha só. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel é D. Então, realmente, a gente vai ter que encontrar qual é a força F1 que vai levantar lá o automóvel. E aí eu vou ter que utilizar aqui o nosso teorema de Pascal, o nosso princípio de Pascal, né, pessoal? Esse princípio de Pascal, só para que você relembre, diz assim, ó, F1 sobre A1 deve ser igual a F2 sobre A2. É o que diz as pressões, né? Pressão 1 tem que ser igual à pressão 2. Como pressão é força sobre área, então F1 sobre A1 deve ser igual a F2 sobre A2. E aí, aqui nós vamos relembrar quais são os dados da questão que nós temos, ó. Tá certo? Os dados da questão. F2, que é a força para levantar o automóvel, é de 1,5 vezes 10 a quarta newtons. A área 1 é de 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. A área 2, 0,12 metro quadrado. E eu vou encontrar qual é a força que tem que ser aplicada lá no êmbolo menor. E aí vamos lá, olha só. F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Claro, pessoal, F1 é o que eu vou encontrar. Então, eu vou chamar somente de F. Posso chamar de F1 ou chamar somente de F, porque não vai ter mais índice nas outras variáveis. A área 1 é 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Ok? Igual. O F2 é 1,5, é o peso lá do automóvel, vezes 10 elevado à quarta potência, dividido pela área 2, que vale 0,12. E aí aqui eu vou multiplicar os meios pelos extremos, né? Ou simplesmente eu passo aqui o 5 vezes 10 a menos 4 lá para o segundo membro, ele está dividindo, então ele vai passar para lá multiplicando, e eu vou ter assim, ó, que a força F, ela vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado à quarta, que é o peso do automóvel, já está lá no segundo membro, multiplicado por esse valor aqui, que está embaixo do F, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4, ele passou multiplicando, né? Esse cara aqui veio para cá, multiplicando 1,5, e o 0,12 ficou lá no mesmo lugar, que eu quero isolar o F, né? Então, dividido por 0,12, e essa conta é a conta que eu tenho que fazer para achar qual é o valor da força. E aí, olha só. Pessoal, 10 a quarta aqui, ó, multiplicado por 10 a menos 4, como eu tenho que conservar a base e somar os expoentes, o resultado é 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando eu multiplico 10 a quarta por 10 a menos 4, o resultado é 1. E aí eu fico somente com 1,5 vezes 5. Ora, 1,5 vezes 5 é 7,5. Isso aqui vai ser dividido por 0,12. E aí, quando eu divido 7,5 por 0,12, você pode conferir aí na sua calculadora, o resultado é 62,5 newtons. Então, fazendo uma força de 62,5 newtons, eu vou conseguir elevar o automóvel que está nesse elevador hidráulico. É a resposta, então, da nossa questão, né? 62,5 newtons é a letra D. E aqui, olha, bem bonitinho aqui, numa cartela bem legal para você aí, você vai ter toda a solução que eu acabei de fazer aí para você. Ou seja, aplicando o princípio de Pascal, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. E aí, substituindo os dados, olha, o A1 vale 5 vezes 10 a menos 4, o F2
é 1,5 vezes 10 à quarta, que é o peso do automóvel. O A1 é a área do êmbolo menor. E a área do êmbolo maior, que é o A2, vale 0,12. Observe que o 5 vezes 10 a menos 4 foi passado aqui para o segundo membro, está aqui ele, para isolar o F, né, que é a força. Então, 5 vezes 10 a menos 4 multiplicado por 1,5 vezes 10 à quarta, deu 7,5, essa multiplicação, porque 10 a menos 4 vezes 10 à quarta é 1, e 5 vezes 1,5 é 7,5. E aí, quando divide por 0,12, nós encontramos, então, aqui a nossa resposta, 62,5 newtons, né? Então, veja que uma pequena força foi feita e essa força se multiplicou tanto que ela conseguiu levantar um carro de 1,5 vezes 10 à quarta newtons, né? Como 10 à quarta é 10.000, o carro tinha um peso de 1.500 quilos, uma massa de 1.500 quilos, né? Então, pessoal, olha só, que coisa interessante, não é verdade? Ok? Vamos, então, continuar nossa aula, né, falando o seguinte, olha, falando agora sobre o freio hidráulico, né? O freio hidráulico aí, ele é amplamente utilizado nos automóveis, né, nos nossos automóveis. Então, o freio do automóvel também é uma prensa hidráulica. Funciona com o mesmo princípio, né, pessoal? Então, a gente pode dizer que é como se fosse uma prensa hidráulica ou um elevador hidráulico. Ao acionar o freio, o pistão de comando empurra o óleo da tubulação, que é o fluido, que acaba comprimindo as sapatas contra o tambor da roda ou contra o disco de freio, né, que nós temos lá na roda. Então, olha, nós temos aqui uma imagem, né, temos aqui uma pequena imagem do nosso freio hidráulico. E aí está aí a pessoa apertando o pedal do freio, né? Ela faz uma pequena força. Você não pode fazer muita força, né? Porque se fosse direto, se não fosse o teorema de Pascal, teria que fazer muita força no pé para frear o carro, né? E com o freio hidráulico não, você faz uma pequena força e essa força aí ela se multiplica e ela consegue pressionar as sapatas do freio para que o carro freie, né? Para que pressiona as pastilhas de freio para o disco do freio funcionar e o carro parar, né? Então, esse freio hidráulico aí, ele funciona usando, é uma aplicação aí do teorema de Pascal. Ok, pessoal? Agora, pessoal, vamos passar para um outro conteúdo importante, que é o teorema de Arquimedes. Olha só. Teorema de Arquimedes, aquele mesmo filósofo lá, que quando descobriu aí esse teorema, ele falou eureka lá, que tinha descoberto coisas lá sobre a questão do seu teorema. Então ele diz assim, olha, todo corpo sólido mergulhado num fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido para baixo, e sentido de baixo para cima, né? Cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Essa força a gente chama de empuxo, ela está aqui, ó. Ela empurra o corpo para cima. Todo o corpo mergulhado na água é aplicado nele essa força de empuxo, que é igual ao peso da água deslocada. É por isso que dentro de uma piscina, pessoal, é por isso que dentro da água, o seu peso parece que diminui. A gente diz que a pessoa tem um peso aparente. Você tem a capacidade de levantar o corpo do seu colega, por exemplo, na água, levantar coisas que estão imersas na água, com muito mais facilidade do que se estivesse fora da água, não é isso? E essa força, que é chamada de empuxo, ela é calculada através dessa expressão matemática aqui, pessoal. Ou seja, o empuxo é igual à densidade do fluido que está contido aqui nesse recipiente, né? Tem um fluido aqui, ó. Então, para mim calcular essa força de empuxo, eu preciso saber qual é a densidade desse líquido, eu preciso saber qual é o volume de fluido deslocado. Veja que esse V aqui não é o volume do líquido, nem é o volume do corpo, pessoal. É o volume da água deslocada, tá certo? Vezes a aceleração gravitacional, o G, né? Que constantemente, né, comumente vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui nessa expressão, em que o empuxo vale densidade do fluido
vezes volume de fluido deslocado vezes G, nós temos o seguinte, olha, VF é o volume do fluido deslocado, isso é, volume imerso quando o corpo está flutuando. dS, né, é a densidade do fluido e G é a aceleração da gravidade naquele local, pessoal. E aí, para que a gente possa entender legal aí o nosso teorema de Arquimedes, nós vamos ter aqui uma animação, um vídeo narrado para você. Você vai assistir esse vídeo agora e vai entender melhor o nosso teorema de Arquimedes. Vamos lá. Por que as embarcações não afundam na água? Para desvendar esse mistério, temos que compreender o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes afirma que todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima, chamado de empuxo, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Explicando melhor, um navio tem uma base com um formato abaulado que desloca uma grande quantidade de água. Assim, segundo Arquimedes, o peso dessa massa de água deslocada é igual ao empuxo. Quanto maior a quantidade de água deslocada, o empuxo aumenta, impulsionando o navio para cima. Resolvido o mistério. Muito bem, pessoal. Você viu aí, né, que também o teorema de Arquimedes tem a ver com a questão dos barcos. Por que os barcos flutuam, né? Você vê barcos aí enormes, né, feito de ferro, né? A gente pensa que, não vai afundar, a madeira não afunda, não vai afundar certas coisas, mas os barcos que são construídos de aço, eles conseguem flutuar. E tudo isso por causa do teorema de Arquimedes, né, que é aplicado, né? A parte da base do barco, ela desloca uma grande quantidade de água. Essa quantidade de água é tão grande que mantém o barco flutuando pela força de empuxo. Vamos ao exemplo, então, para o nosso teorema de Arquimedes. É o nosso exemplo número 2. Calcule a intensidade da força de empuxo que atua sobre um corpo de volume 2 metros cúbicos, totalmente imerso em um fluido de densidade 8 gramas por centímetro cúbico, em um local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai usar aqui exatamente a equação do empuxo, quer dizer, densidade, eu tenho a densidade, ela está aqui. O volume de água deslocado, como o corpo está completamente imerso no fluido, o volume de água que ele desloca é o próprio volume dele. Então, é ali, ó, o volume vai ser 2 metros cúbicos. E a gravidade no local, o G, vale 10 metros por segundo ao quadrado, está ali. E aí, olha só aqui a nossa solução. Nos dados da questão, nós vamos ter aqui que a densidade do fluido, 0,8 gramas por centímetro cúbico, equivale a 800 kg por metro cúbico, porque grama por centímetro cúbico não é a unidade do sistema internacional, né? Para a massa, a unidade tem que ser o quilograma. Para o volume, a unidade tem que ser o metro cúbico. Então, foi feita aqui uma transformação, tá, pessoal? E o resultado é 800 kg por metro cúbico. O volume imerso é 2 metros cúbicos, já está na unidade do SI, né, porque o corpo está totalmente imerso. E a gravidade foi dada no exercício 10 metros por segundo ao quadrado. E aí eu multiplico esses valores, né, pessoal? Aplicando a equação que define o empuxo, temos que o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume de água deslocado e a aceleração da gravidade. Observe, então, que nós temos 800, que é a densidade, vezes 2, que é o volume, vezes 10, que é a gravidade. Multiplicando 800 vezes 2, a gente tem 1.600. 1.600 vezes 10, 16.000 newtons é o valor da força de empuxo nesse caso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí o cálculo da força de empuxo, tenham entendido os nossos teoremas de Pascal e de Arquimedes, certo? Eu encerro a aula aqui com vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.